Salve, nação, beleza? Saudação rubro-negra, Rafa Renner aqui. E hoje viemos com mais um vídeo, um corte do jogo pronto com os resultados da Jovem Pan Esporte. Então é isso, rapaziada, deixar o link aí na descrição. E vamos ver o que o Mauro César tem a falar sobre o Mengão e também o resto da bancada. Antes disso, vamos se inscrever aí embaixo, deixar o like, tamo junto. E vão assistir junto. Agora, o Dorival Júnior, que você citou, Piperno, ele falou sobre essa situação de ser visto como favorito nas duas competições. Porque isso é uma unanimidade, né? O Flamengo é favorito contra o Corinthians. Somos. E é favorito contra o Atlético Paranaense. Somos. Não, mas é mais time, tem mais elenco. Comprar faixa. Já falou pra comprar? Ué, mas você falou que vai dar Corinthians, você falou que mudou de opinião. Mas eu mudo a cada tempo, assim, eu vou mudar. Muda dinâmico, o futebol também Eu tô achando que dá pra comprar faixa, entendeu? É que eu quis fazer uma média com a torcida do Corinthians, mas não tem jeito. Não tem jeito fazer a média com a vai perder. Então, a gente vai colocar aí a declaração do Dorival Júnior sobre essa situação de ser visto como favorito nas duas competições. Olha, de forma alguma. Eu acho que é um novo momento, uma nova situação, um jogo com outras características. Acredito eu que as três equipes, né, vivenciando um outro momento, eu não tenho dúvidas que teremos jogos dificílimos, muito disputados, bem complicados. Espero eu o Flamengo preparado para um momento como esse. Eu acho que todo o esforço, todo o trabalho, toda a dedicação para que chegássemos não pode ser em vão. Nós temos que continuar jogando dentro das nossas características, respeitando os nossos adversários, procurando o nosso melhor resultado. Eu acho que é dessa forma que estamos fazendo com que as coisas aos poucos aconteçam. O dia de hoje foi muito bom em termos de treinamento, muito bem aproveitado. Eu espero que tenhamos a mesma força para os momentos decisivos e finais de competições importantes, que estamos ali pela dedicação do trabalho de todos, pelo comprometimento que existiu e, acima de tudo, pela capacidade técnica de uma equipe que fez por merecer chegar onde chegou. Mauro, sobre tudo isso, Mauro César, você acha que o Flamengo realmente é muito favorito nas duas competições ou apenas favorito? E outra, essa situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, poupou, aumenta a pressão no Dorival Júnior? O fato de, se ele não conquistar esse título agora da Copa do Brasil, a pressão vai ser gigantesca na Libertadores, porque ele abriu mão do Brasileiro num determinado momento e não conquistou a Copa do Brasil. Você acha que dentro dele, ele sente que ele pode ser pressionado dessa forma? Eu não sei também, seria uma tremenda arrogância da minha parte eu afirmar o seguinte: se ele fosse com tudo no Brasileiro, ele estaria nas duas finais e brigando pelo título. Eu não sei se ele estaria brigando por esses dois títulos, se ele tivesse ido com tudo no Brasileiro. Ele poderia até vencer jogos que não venceu no Brasileiro, ganhar do Corinthians, ganhar do Palmeiras, ganhar do Ceará, ganhar não sei de quem, e estar lá brigando com o Palmeiras pelo título, e poderia ter perdido, de repente, a semifinal para o São Paulo, poderia ter perdido até na Libertadores, de repente, para o Vélez. Por quê? Porque ele teria que fragmentar o elenco e entrar com um time mais desfalcado aqui e ali. Poderia ter dado errado. Aquele jogo, por exemplo, que São Paulo perdeu por 3-1 para o Flamengo no Morumbi, e que jogou bem o São Paulo, né? Talvez a melhor atuação do São Paulo no ano tenha sido aquela, por mais bizarro que isso possa parecer, porque foi derrotado. Se o Flamengo tivesse com um time misto ali, digo nem o time B que vinha jogando, será que venceria por 3-1? Foi um jogo que o Flamengo venceu na qualidade dos seus jogadores, individual, né? Claramente. O Flamengo deu 4 chutes no gol, fez 3 gols. É uma coisa até rara, porque geralmente o Flamengo perde muitas chances de gol, apesar dos bons jogadores que possui. Talvez se tivesse com um time misto ali, perdesse para o São Paulo e fosse eliminado, não estivesse na Copa do Brasil. De fato, assim, houve um momento que eu acho que ele poderia ter arriscado um pouco mais, colocado o time mais forte no Brasileiro. Mas chegou uma hora que a coisa funilou de uma maneira que, nesse calendário, e é sempre bom lembrar, ano passado o Atlético disputou a final da Copa do Brasil lá no finalzinho do ano, ganhou o Brasileiro antes, e se vai a final da Libertadores, que ele saiu invicto, né, perdeu pelo gol fora de casa, que nem existe mais como critério de desempate, ele teria feito também a final há semanas antes, dia 23, né? 27, sei lá. Dia 30 de novembro, né? Foi no final de novembro, a final da Libertadores, né? Não me lembro o dia exatamente, mas foi no finalzinho de novembro, aí só em meados de dezembro houve a decisão da Copa do Brasil, coisa de
2 semanas e meia depois, alguma coisa em torno disso, ou 2, 3 semanas, e no meio disso, o final do campeonato, que ele já tinha uma margem boa de pontos. O Atlético poderia ter ganho os 3 títulos no ano passado, mas era um regulamento com as finais mais espaçadas. Ano que vem deve ser assim, né? A final da Copa do Brasil, acho que é em setembro, o brasileiro vai acabar lá no final do ano, então talvez até um time que seja muito consistente possa brigar em todas as frentes. Esse ano era realmente muito difícil, então não é uma questão do Dorival querer ou não, ele teve que fazer escolhas, acho até que algumas escolhas foram conservadoras demais em alguns momentos, mas ele levou os times às 2 finais. O Flamengo ainda está ali na zona de classificação para a Libertadores pelo Brasileiro, que é uma espécie de um seguro, né, para você, no caso, um acidente total de perder. Acidente não é acidente, pode acontecer. Perder as 2 finais, uma infelicidade, digamos assim. Ele também está brigando pela vaga na Libertadores. 27 do 11. 27, então. Dia 27, a final da Copa do Brasil foi dia 14, por aí, foi metade do mês, foi uns 10 dias antes do Natal. Então foi uma temporada diferente dessa. O Piperno tem falado isso desde o começo do ano, que faltavam tantos dias para a Copa e estava tudo espremido ali. Então eu realmente acho que não dá para jogar a responsabilidade dele. E a decisão não é só dele. Eu não acredito nessa história de versão oficial do Flamengo, que o Dorival resolveu. Se ele resolveu junto com os dirigentes. Isso aí, o Marcos Braz falou isso até para mim na entrevista aqui na... Eu não acredito, se ele for omisso, porque essa decisão não pode ser do Dorival, tem que ser, tem que ser dele, do Landim, e o Dorival participando. O Dorival tem que dar uma palavra técnica. Presidente, o vice-presidente, é o seguinte, olha, eu acho que a gente pode fazer isso, fazer aquilo, tudo. Não, mas a nossa meta prioritária é essa aqui. Mas o brasileiro, nós estamos distantes, então vamos priorizar esse outro caminho. Eu não acho a estratégia ruim, não. Mauro, a versão oficial dele, só para você saber. Sim. Que todos participam, a fisiologia, diretoria, mas que eles dão total decisão pro Dorival no final. Eu não acredito nisso. Cascata. Eu acho isso errado. É bom sempre lembrar que o pedido de demissão de Abel Braga era essa gestão mesmo. Em 2019, e é bom lembrar, Abel Braga pediu demissão. Ele acontece porque o Flamengo joga com o Corinthians, ganha por 1-0 aqui em São Paulo, gol do Arão, Copa do Brasil. Aí no fim de semana jogava contra o Fortaleza de Rogério Ceni no Engenhão no sábado. O Abel planejava colocar o time reserva nessa partida porque na outra quarta receberia o Corinthians no jogo de volta na Copa do Brasil. Foi dito ao Abel pela diretoria o seguinte: Abel Braga, nós estamos a X pontos, era 6, 7 pontos, sei lá, do Palmeiras, que era o campeão brasileiro, tinha o Felipão como técnico. Não queremos ficar longe do líder, nós queremos ganhar um campeonato brasileiro. E sábado não podemos perder pontos. Então, gostaríamos de ver um time inteiro. Já estamos em vantagem na Copa do Brasil contra o Corinthians, vamos jogar em casa. O Abel achou que aquilo era uma espécie de interferência, pelo que eu entendi, pelas entrevistas que ele deu à época, e pediu o boné. Já havia um desgaste, evidentemente, e pediu o boné. Aí assumiu o Marcelo Salles, o Fera, que tem no Vampeta seu grande fã número 1, e o Fera ganhou de 2-0 do Fortaleza com o time completo. Tem até um gol do Gabigol que é belíssimo, todo mundo troca passe e tal, ali faz o gol. E na quarta-feira, o Flamengo venceu por 1-0 o gol do Rodrigo Caio. O Corinthians e avançou na Copa do Brasil naturalmente naquela oportunidade. Depois, já com o Jorge Jesus, perderia para o Atlético nos pênaltis, seria eliminado da Copa do Brasil, naquele ano de 2019. Então, até por critério, o certo seria falar. Agora, o cara do Fisiologia, esse pessoal dá, gente, as informações para você tomar uma decisão. Entendeu? Se fosse uma guerra, o cara fala, olha, o cara é forte por aqui, por ali, o nosso adversário tem um problema aqui e tal. Aí o general que vai decidir o que vai fazer, por onde que eu vou atacar. Não é só no Flamengo, no futebol em qualquer lugar. Fisiologia, o cara não bate na mesa. Ele traz o material, olha, tá aqui, ó. Esse jogador está mais desgastado, a gente corre esse risco aqui, o outro pode se arrebentar, esse aqui está bem. Agora, a decisão tem que ser tomada técnica pelo técnico, institucional pelo presidente do clube, pelo vice-presidente. Qual é a prioridade do Flamengo para o ano? O que o Flamengo deseja conquistar? Dentro de uma situação que já estava configurada quando o Dorival chegou, que era o time em crise, o técnico demitido, o elenco torcendo o nariz. Aliás, o nosso grande Andrés Pereira deu uma entrevista agora recentemente e falou claramente que os jogadores em dado momento meio que largaram. Como é que ele falou? A palavra foi largaram. Foi largar. Ali, assim, aquilo ali para mim é a admissão de um atleta do grupo de que, olha, os caras não queriam mesmo, já não estavam mais afim. Né? E o respaldo não houve da diretoria para com o técnico e foi contratado para fazer esse tipo de serviço. Né? Exatamente o que aconteceu. Então, eu não levo muita fé nessa história. Eu acho que isso aqui é mais versão oficial. O cara chega da entrevista, fala, não sei o que e tal, o Dorival, damos todo apoio para ele resolve. Mas na prática não pode ser assim. Então, eu acho que não é nem justo colocar a responsabilidade dele. O Dorival vai ser culpado se ele for o seguinte, ele fizer uma má substituição, escalar mal o time, estratégia ruim. Se o time jogar mal. O time jogar mal e ele tiver ali as digitais dele numa má atuação, aí ele vai ser responsabilizado. Como no ano passado o técnico nem foi demitido, ele já rescindiu automaticamente após a final, porque o time era uma grande bagunça e o trabalho dele era ruim. O técnico de então acabou indo embora. Então o trabalho do Dorival tem que ser analisado, acho que pelo que o Flamengo apresentar. Ele parou para trabalhar no sábado, acho que ele fez o certo. Teve um erro que acho que ele cometeu, que foi inicialmente não planejar a ida para Cuiabá.
Isso foi decidido na véspera, e aí eu acho uma coisa bizarra desse Flamengo atual. Tão profissional, não sei o que, nisso, naquilo, e amador demais em alguns aspectos. O Flamengo se pauta pela rede social, pela reação do torcedor. O torcedor não gostou de saber que o técnico não viajaria para Cuiabá. Mauro, só vou te interromper rapidinho, já mandei o pensamento, porque a gente vai entrar no ar na Rádio Jovem Pan, agora que estava no horário eleitoral. Estamos no ar na Rádio Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência. A gente já está no ar aqui no YouTube, falando sobre esse jogão dessa semana entre Corinthians e Flamengo. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E o Mauro César falando sobre a situação do Dorival hoje no Flamengo, né, Mauro? Eu dizia que eu acho que ele não deve ser responsabilizado por estratégia de temporada, mas sim pelo desempenho do time se eventualmente for ruim nas finais que o Flamengo vai disputar. E no sábado, eu acho que inicialmente a estratégia dele, do Flamengo em geral, era errada. Ele treinou de manhã e ele não ia para Cuiabá. Na véspera, na sexta-feira, diante da péssima repercussão dessa informação, aí os torcedores criticando em rede social, aí mudaram e aí resolveram mandá-lo para lá. Isso eu acho errado. Duas coisas erradas. Primeiro, que ele já deveria planejar a ida dele para lá desde o começo, né? Porque aí foi chamado isso de quê? Portalupiou, renateou. A torcida começou com essa, porque o Renato que fazia esse tipo de coisa, não vou viajar e tal, dá o treino de manhã, pega um avião e vai para Cuiabá e acompanha o time à beira do campo, que foi o que ele fez, né? E isso foi reflexo da reação da torcida. Eu acho errado. Você não tem que fazer porque a torcida reclamou, você tem que ter convicção que você está fazendo, né? Então os caras são muito influenciáveis nesse sentido. O Flamengo no geral, né? E eu achei errado essa estratégia inicial. Ele tinha que estar lá, não o filho dele à beira do campo. Negócio de filho também, foi lá o filho do Tite, filho do Dorival, como tem filho também, auxiliar técnico. Mas enfim, um breve parênteses, né? Curiosamente. Mas ele que tinha que estar lá, e ele foi. E ficou bom, voltou meio cansativo, depois dorme um pouquinho, fica tudo certo. Deu treino ontem de manhã. E outra coisa, alguém falou, acho que foi o Piperno falou, é o momento da carreira dele. Uma hora dessa, gente, você pega avião, fica sem dormir, você faz um esforço maior e tudo. Então é importante, ele teve a beira do campo. Sábado teve uma coisa legal, o Cebolinha jogou bem. Foi um jogo que ele conseguiu ser mais protagonista do que em outras partidas. E ele estaria à beira do campo, é importante, ele tem que estar com um grupo de jogadores. E tem outra coisa que eu achei engraçado do sábado, mudando rapidamente, eu vi várias análises assim, seríssimas, de Flamengo, de Corinthians. Não, porque isso aqui não jogou bem, não falhou. Gente, Flamengo e Corinthians jogaram partidas no sábado, pensando na quarta-feira. Mas os reservas, gente, o reserva também quer jogar. Você acha que o reserva vai dividir uma bola no sábado contra o Atlético Paranaense ou contra o Cuiabá, sabendo o seguinte, eu tô lá no banco e quarta-feira eu posso estar no jogo. Claro. O Ayrton Lucas está jogando ali, ele fala, Felipe Luiz, qualquer momento pode sair, eu vou jogar a final. E se eu jogar a final for bem, meu amigo, eu mudo a minha história aqui. Todo mundo está pensando isso. Ele, o Cebolinha, o Mosquito no Corinthians, você entra em campo, eu posso entrar e fazer um gol do Flamengo, eu posso ser o herói do título. Os reservas, todo mundo vai em jogos como esse, ainda mais da maneira que o Flamengo e o Corinthians estão no Brasileiro, meio que ali só querendo garantir posição ali entre os 4, 5 mais bem colocados. Todo mundo está pensando na quarta-feira, claro, porque é um jogo muito mais importante do que os jogos que eles fizeram no sábado. Então, mesmo sendo os reservas, eu acho que é muito natural, até pelo instinto que você, até do ser humano, que você dê uma tirada no pé. A não ser gente como o Matheus França, o garoto, que entrou no segundo tempo, fez um gol, fez uma jogadaça depois do segundo tempo, que esse está entrando, 18 anos, tendo as primeiras oportunidades, o moleque está entrando voando. Para ele, tudo ali é final de Copa do Mundo. Então, eu acho que nem dá para você analisar os jogos de sábado como referência para nada, porque são jogos muito... Dá para observar isso. Fulano jogou bem, o outro foi legal e tal, o Roger Guedes, o Cebolinha... Você pode observar um detalhe ou outro. Mas é outro comportamento, outra mobilização, outra motivação, é outra história, é óbvio. Afinal, é muito mais... É aquilo que o Vamp fala de virar a chave, né? É lógico, né? Natural isso. Acho que em qualquer atividade humana, né? O Nilson vai narrar um jogo de futebol. Qualquer jogo ele vai narrar sério, com profissionalismo, com seriedade. Mas você vai narrar uma final, vai narrar um jogo normal, é claro que é diferente. Né? Eu imagino que, por exemplo, se fosse comentar um jogo importante, um jogo menos importante, você fica naquela semana, não posso ficar com a garganta ruim, que eu vou ter que depender da minha voz, toma uma pastilhinha, se cuida, né? Você vai fazer uma cobertura de Copa do Mundo, você se preocupa com a saúde, você vai ficar um mês fora de casa, você vai viajar. É normal, o jogador também é assim, vai fazer uma grande final, ele sabe que ali o jogo anterior inibe algumas ações. Eu acho que os jogos de sábado não servem muito como referência para fazer grandes análises sobre o que os times vão apresentar. Quarta-feira vai ser completamente diferente para o Flamengo e para o Corinthians. Só queria pegar um ganchinho do que o Mauro falou, é importante. O Palmeiras acabou priorizando totalmente o Campeonato Brasileiro
e ficou fora dessas duas finais. Não, mais ou menos. Ele não priorizou. Ele não priorizou. Ele foi eliminado das outras e aí ficou no O Brasileiro. Palmeiras em Libertadores da América jogou com um time misto a primeira fase. Primeira fase. Até pela Mas na fase facilidade final, que não. vai. Primeira O Palmeiras fase não da priorizou, Libertadores. não. Então, eu tenho uma sensação clara que o Palmeiras deu muito mais atenção para a conquista do Brasileiro esse ano. Não, foi meio que Tem meio... essa sensação clara. Não, mais do que nas últimas temporadas, é evidente. É por isso, mas não priorizou o que brasileiro. abriu e está abrindo essa vantagem tão grande em relação aos demais. Então você vê que o Flamengo chegou um momento da competição que tirou totalmente o pé. Os outros não têm condição técnica de acompanhar. O que teria condição técnica de acompanhar é o Atlético Mineiro, que está tendo um ano péssimo. Né? Então, os outros não têm condição técnica de acompanhar. Então, eu tive essa sensação. Que no Palmeiras talvez tenha tido exatamente o contrário dessa conversa. Olha lá, nós estamos ganhando aí tudo. E ainda nós não ganhamos o Campeonato Brasileiro com o professor Palmeiras Abel. tentou ser treino, não conseguiu. Então, mas é muito difícil mesmo. O ônus é esse. Não, nem na Copa do Brasil. Nem na Copa do Brasil ele abriu mão. Não, mas jogou até porque era Copa do Brasil. Mas se você tenta 3, você é capaz de ficar sem nenhum. Não, que é o que todo mundo faz. Então, isso que o Flamengo fez, na minha opinião, foi inteligente. Percebeu o momento que o Campeonato Brasileiro já não tinha mais condições de alcançar. Demorou para perceber o tempo que ficou com o Paulo Souza. Percebeu o momento que não tinha condições de alcançar mais, vamos priorizar uma competição, porque não adianta ser guloso. Vocês são gulosos demais, já te falei isso. Ganhar tudo não dá. E o Palmeiras Mas não é ser guloso. Eu acho que um time como o Flamengo, quando estava disputando liderança do Brasileirão com o Palmeiras, poupar contra o Palmeiras eu não achei certo. Mas se você não achei certo poupar contra o Ceará. Vocês estão na final de duas Copas. Não, sim, Nilson. Eu acho que o Dorival tem que ter o trabalho elogiado. Agora, não é porque ele faz um trabalho excelente que eu não posso criticar um erro. Não, você está criticando e está certo de criticar. Porque o jogo contra o Ceará, para mim, foi o maior erro. Eu não estou questionando criticar, eu estou falando da tese que o Flamengo usou. Vamos trabalhar em cima dessas duas Copas. Mas ao mesmo tempo você vê como trabalhou e chegou. As coisas malucas. Sim, é isso aí. Agora é o que o Pipiano fala. Pode também perder. Claro. Não, por exemplo, no caso do jogo contra o Palmeiras, o jogo do retorno no Allianz Parque, o Flamengo começou sem 6 titulares. Jogou melhor no primeiro tempo, estava vencendo por 1-0. Quando o Dorival Júnior ia mudar para começar a colocar a Camarena, tomou o gol de empate. O jogo acabou com as equipes com o mesmo número de titulares, porque, claro, os titulares do Palmeiras foram saindo e foram entrando os do Flamengo. Então, assim, aconteceu, foi uma aposta, não foi tão feliz e tal. O Flamengo errou para mim, aí é evidente que é muito fácil falar agora, ao contratar o Paulo Souza e, sobretudo, ficar com o Paulo Souza. O tempo que ficou. E acabou sendo muito feliz nesse corredor Dorival Júnior. Os jogadores ajudaram, eles não estavam ajudando, não estavam se ajudando, não estavam ajudando o Flamengo e voltaram a jogar o muito que pode e que sabe. Em qualidade e quantidade, até porque o Dorival Júnior também recebeu ótimos reforços. Até nem todos estão jogando ou não estão jogando o que pode e o que sabe. O próprio Everton Cebolinha, o Vidal não tem mais minutos porque o João Gomes está muito bem, o Thiago Maia também. Então, assim, uma série de coisas. Agora é isso. A gente tava, o Mauro César falou do Liverpool ano passado, na temporada passada, foi brilhante, porque ele foi um mega vice-campeão da Premier League, o campeonato inglês, um grande vice-campeão e só perdeu para um Liverpool. Perder para um Liverpool numa final de Champions não é demérito, e ganhou muito bem a FA Cup, a Copa da Inglaterra, ganhou a Copa da Liga na Inglaterra, fez uma grande temporada. Mas isso não dá para ganhar sempre. Aliás, é raríssimo a primeira temporada do Guardiola em 2008 e 2009, o Santos de 62, 64, são coisas. O próprio Flamengo de 19, um time fantástico que ganhou o Brasileiro e ganhou a Copa do Brasil, o Palmeiras, que sim, da temporada passada, e assim, não dá. Mas só em cima do que falou o Nilson, de fato, o Palmeiras tentou o tri, não deu, e agora vai brilhantemente. Não deu e seguiu no Brasileirão. Claro. Falou, vamos ganhar Mas isso tem aqui. uma coisa em Campeonato Brasileiro, há um falso mito aí em relação ao que o Palmeiras tem feito brasileiro nesses últimos tempos. Quando o Abel chegou, era aquele campeonato, começou num ano e terminou no outro, ele já chega no meio do Campeonato Brasileiro. Novembro, né? Exatamente. Até novembro. Chegada, acabou em fevereiro. E já, assim, era o Palmeiras que tinha o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Não daria, naquele momento também, para brigar pelos 3. O técnico não conhecia o elenco. O Abel de 2 anos atrás não é o Abel de hoje. Não é o mesmo. Uma série de coisas, e veja, dos 3 títulos, o Palmeiras ganhou 2. Em 2021, embora aí ele já tivesse o Campeonato Brasileiro inteiro para disputar e tal, imprimir lá o estilo dele e tudo mais, também foi uma temporada de 91 jogos. Não dava para jogar tudo. Esse ano daria, como o Atlético Mineiro do Cuca também. Mas assim, são jogos, tem vários times aí nesses confrontos que eles são muito equilibrados. Palmeiras e Atlético Mineiro fizeram 6 empates seguidos. Dá para falar que um era de fato melhor que o outro? Acho que o Atlético jogou melhor que o Palmeiras em 21,
Palmeiras jogou melhor que o Atlético em 22 e os 4 jogos de Copa Libertadores empataram. E, por sinal, quem esteve mais próximo de ganhar foi o Atlético esse ano, quando ele era um pouco pior que o Palmeiras. Chegou a abrir 2-0 e tal. Mas, assim, é tudo muito no laço. Esses times são muito parelhos. Agora, eu acho que, de fato, a gente pode contestar uma ou outra opção que o Dorival fez em relação especialmente a esse segundo turno de Flamengo. E mais do que isso, do jogo do Palmeiras para frente. Uns 3 jogos. Acho que é dali que foi a... Uns 3 jogos no máximo, acho que não vai muito além disso e tal. Mas também tenho a mais absoluta convicção, e venho falando isso desde o começo, apesar de tudo que o Marcos Braz falou pro nosso pilhado, esse é o tipo de decisão estratégica, não é de um cara só falar, faz isso, faz aquilo, não é. E aí, já era um Flamengo que acho que foi racional, acho que foi frio, tomou a decisão correta, ou seja, qual é a grande prenda aí da temporada? É a Copa Libertadores? Querer voltar a ganhar? É isso aí. E outra coisa. Vamos ganhar uma Libertadores com a maior campanha de todos os tempos. E vem a Copa do Brasil de bônus. Pode ser campeão com 12 vitórias e 13 de novo desde o Corinthians. Uma campanha fantástica. Copa do Brasil de bônus. Sim, e outra coisa. Sim, não se garante também, de novo, o exercício de passado, que ele, por exemplo, se botasse toda a cavalaria contra o Palmeiras, ele ia vencer um time que só perdeu 2 jogos. Então. E que ele ia perder para o próprio... O Flamengo foi derrotado pelo Palmeiras na final do Centenário. Então, assim, dá para também cravar. Eu acho até que ele poderia ter feito um time mais completo contra o Palmeiras. Mas quem disse também que ia fazer diferença? Claro, animicamente ia ser um outro campeonato. Se o Flamengo viesse ao Allianz Parque, vencesse o Palmeiras. Mas tudo que está acontecendo no Flamengo, Copa do Brasil, Libertadores... Eu acho que 13 jogos, você ganhar 12... Assim, mas ele cometeu ali alguns deslizes. Assim, uma coisa é ele não ter toda a responsabilidade. Quando o Palmeiras escalou, além do goleiro Santos, ele colocou o Davi Luiz, João Gomes e o Thiago Maia, né? Sim. Então, assim, ele deixou o quarteto no banco. Ele demorou a colocar os jogadores. Ele errou. Demorou. Primeiro tempo, o Flamengo jogou bem, ganhou de 1-0. Foi melhor mesmo. Mas era óbvio que o Palmeiras ia reagir. E ele custou a entender o que estava acontecendo. Ele faz as mexidas quando surge o empate. Aí o jogo tem outra figura. Então ele erra ali. Quanto o Corinthians, vou até peguei até a escalação do Palmeiras, não lembrava, mas tá aqui, ó. Santos jogou, Rodrigo Caio, Rodinei, que fez o gol contra, né? Thiago Maia e João Gomes. Gabriel jogou. Quer dizer, ele poderia também ter tido um time um pouco... O meio-campo do Flamengo era quase sub-17 contra o Corinthians. Tinha o Vitor Hugo e o Matheus França, que mal tinha jogado no profissional. Então, acho que em alguns momentos ele poderia ter mesclado mais ou usado melhor o banco. Mesmo fazendo ali algumas economias, porque estava em várias competições. Aí é aquela coisa. Isso eu acho que o Dorival pode ser criticado. Isso é a escolha do técnico. Como eu falei agora, final da Copa do Brasil, final da Copa Libertadores. Se ele for mal, ele vai ser criticado. Se ele for bem, ele vai ser elogiado. Não, é o trabalho Ceará, dele. Né, Mauro? O Ceará eu achei bem grave. Quando o Ceará foi um negócio inexplicável. Ele já tinha passado contra o Vélez. Não tinha porque ele poupar para jogar contra o Vélez. Já tinha passado, o Palmeiras empatou no sábado bem, né? contra o Red Bull Bragantino e ele podia ficar 5 pontos atrás. E aí ele vai e entra com o time, depois põe de segundo tempo para correr contra o relógio, pô. Aí acaba não conseguindo o resultado. Ali eu achei o maior erro. Gravíssimo ali. Ali foi um negócio grave. Mas eu acho sempre que quando essa decisão é tomada, isso não é decisão só do técnico. É do técnico e é do clube. Até por omissão do clube. Porque como em 2019, aí por questão de coerência minha, em 2019, na época do Abel, muita gente fala, o Abel achou que foi... Muita gente falou, o Abel sofreu interferência. Eu falei, não, isso não é interferência. Interferência, eu falei assim, Abel, escalhe o Piperno no lugar do Mauro César ali na posição de centroavante. Isso é interferência, está mandando escalar A ou B. Agora, fala, a nossa meta é essa aqui. A não ser que você tenha o Jorge Jesus no comando, que aí você entrega pro cara, né? Como o Palmeiras tem meio que no Abel Ferreira também, o cara que toca tudo. Como o Guardiola lá no Manchester City, o Klopp, que, aliás, Santana, que fez 7 anos ontem, aliás, de Liverpool, né? Não estou falando de demiti-lo, não, perdeu pro Arsenal, mas vai continuar, fiquem tranquilos. Então, assim, acho que essa que é a questão. Agora, ele também cometeu alguns deslizes ali, como teve acertos também. Então é isso, rapaziada. Vimos aí o corte aí do Jovem Pan. E concordo em certa parte com o debate. Tem minha formação formada, minha opinião formada. E também vou dar aqui, né? O Palmeiras foi até onde ele pôde, né? Nas Copas. Falar que ele entregou para ganhar o Brasileirão. Ninguém vai entregar a Libertadores para ganhar o Brasileirão, né, rapaziada? Perdeu e fomos focar o Brasileirão. Foi o que o Abel fez. Igual o Dorival também fez. A gente falar o técnico, mas é a instituição que faz isso, como foi mostrado aqui. A instituição escolhe. E o técnico tem que agir, porque o técnico é funcionário do clube. E para mim, quem perdeu o título do Brasileirão não foi Dorival, foi Paulo Souza. Mas já vocês não estão prontos para esse debate. Paulo Souza perdeu
o Brasileirão. Culpar o Dorival, que ele tá em campo, que botou time misto contra o Palmeiras, que botou contra o Ceará. Tinha decisão. E aquele jogo contra o Palmeiras mostrou que o Palmeiras não é tudo aquilo. O Flamengo jogou, na minha opinião, até melhor do que o Palmeiras com o time reserva. Então é isso, rapaziada. Quem puder, se inscrever, deixar o like, tamo junto, vai fortalecer a peça. E vamos até o próximo vídeo.